Bom dia. Gostaria de convidar a todos para a abertura do 13º Seminário Memória, Documentação e Pesquisa, à UFRJ, nos 460 anos do Rio de Janeiro. O seminário desse ano não só contempla os 105 anos da universidade, mas também como a universidade está inserida, né, na efeméride do aniversário da cidade. Não só porque tem a salvaguarda de um patrimônio institucional, que se refere diretamente com a história da cidade, mas também, obviamente, com o patrimônio nacional, até porque, durante muito tempo, né, inclusive quando a universidade foi criada, o Rio de Janeiro, né, capital da República, a universidade tem-se, assim, né, seu primeiro nome, Universidade do Rio de Janeiro, no 7 de setembro de 1920. Esse seminário é um conjunto, né, na verdade, de trabalhos que a Divisão de Memória Institucional do Sistema de Bibliotecas e Informação vem desenvolvendo ao longo dos anos. E com a temática do Rio de Janeiro, a gente também já promoveu uma grande exposição na efeméride dos 450 anos da cidade, há 10 anos atrás. E com ele a gente produziu não só essa exposição, mas um guia de fontes, né, que se refere, né, às referências bibliográficas que nossas bibliotecas universitárias possuem, né? Hoje, o CIB contempla, né, com 43 bibliotecas universitárias, dentre essas bibliotecas, algumas de obras raras, que estão, né, nesse guia de fontes. Bom, ao longo, né, dos debates, aqui a gente tem 2 dias de debate, as mesas estão divididas, né, com temáticas sobre cultura, sobre atividades, né, culturais de uma maneira geral, do Rio de Janeiro, especialmente o samba e o carnaval. Além da manhã, a gente também vai trazer alguns palestrantes que dialogam com a nossa instituição, que tem a salvaguarda também de patrimônio sobre a história da cidade. Além disso, um trabalho sobre os cronistas do Rio de Janeiro e como esses cronistas se relacionam com a universidade e a cidade. E, para finalizar, a gente tem a conferência de encerramento com a professora Helena Teodoro e uma atividade artística cultural. Convidamos, né, o grupo de choro Saudades Brasílias da Escola de Música da UFRJ. E, posteriormente, né, assim que nós encerrarmos essa mesa, a gente tem a conferência de abertura com o professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues. Enfim, que já se encontra aqui presente. Enfim, eu agradeço a participação de todos, agradeço essa mesa formada por mulheres, né, que compõem a gestão da universidade, e passo a palavra para a coordenadora do Sistema de Bibliotecas e Informação, Paula Mello. Obrigada, bom dia a todos, bom dia a nossa querida vice-reitora, Cássia Tussi, nossa coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura, Cristine Ruta, querida Andréia Queiroz, diretora da DMI, nossa divisão de memória. Bem, os 460 anos da cidade do Rio de Janeiro, comemorados esse ano, coincidem com a nossa trajetória e a nossa comemoração dos nossos 105 anos. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das instituições de ensino superior mais importantes do Brasil, fundada em 1920, ela tem uma conexão profunda com a cidade. Contribui significativamente para o seu desenvolvimento cultural, científico e social. A universidade ela está localizada em diversos campi, sendo 2 aqui na cidade do Rio de Janeiro e o maior na Ilha do Fundão. E, ao longo dos anos, ela se tornou um centro de excelência em pesquisa e ensino. A UFRJ tem sido responsável por formar gerações de profissionais e intelectuais que influenciam não apenas a cidade, mas o Brasil. A relação entre cidade e universidade ela é simbiótica. A UFRJ contribui para a vitalidade cultural da cidade, promovendo eventos, exposições, debates que enriquecem o ambiente urbano. Ao mesmo tempo, a cidade oferece um rico contexto histórico e social para a pesquisa acadêmica. As comemorações também podem servir como uma oportunidade para refletir sobre os desafios que a cidade enfrenta, como a desigualdade social e a necessidade de inovação.
A UFRJ, como é uma instituição comprometida com a formação de cidadãos críticos, desempenha um papel essencial na busca de soluções para esses problemas, reafirmando sua importância na história e no futuro da cidade. O Sistema de Bibliotecas de Informação, SIB, pela sua divisão de memória institucional, realiza, então, hoje, o 13º Seminário de Memória, Documentação e Pesquisa e traz essa reflexão para esses grandes temas, como cultura e arte, a relação entre a cidade e a universidade, o carnaval, os acervos sobre a cidade, os acervos sobre a cidade que temos aqui na UFRJ. Tenho certeza que nós teremos aqui 2 dias muito profícuos e muito importantes, com muitos debates enriquecedores. Um bom dia a todos. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Queria saudar a mesa, professora Cássia, Paula, Andréia, né? E na figura da Paula, eu faço minha saudação a todo o conjunto do CIB, que é um dos nossos órgãos suplementares do Fórum de Ciência e Cultura e uma das unidades que tanto nos orgulha, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Acho que já é uma tradição, né, ser uma mesa de mulheres no seminário, então, assim, estou recebendo isso com muito carinho também, né, ter uma mesa de mulheres, porque ainda é importante, sim, enfatizarmos isso, que a mulher ainda está muito longe de se equiparar aos homens em seus papéis. Então, muito bem lembrado, Andréia. Parabéns, é um enorme prazer, uma enorme honra estar aqui novamente no seminário. É um trabalho assim, importantíssimo, é só um dos trabalhos importantíssimos que o CIB desenvolve há muitos e muitos anos, né? E esse seminário, né, ele tem como tema a cidade do Rio de Janeiro, né? É uma cidade que nos abraça, que nos acalenta, né, e que, ao mesmo tempo, nos apavora também, né? Então, é uma cidade assim, que tem uma série de encontros e dualidades, né? Assim como é a nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? A gente se divide entre a orla, entre a praia e o Oceano Atlântico, né? A gente se divide entre o samba e a ciência, né? A gente se divide entre a dor e a esperança, a gente se divide entre as belezas naturais das nossas montanhas, dos nossos morros, mas também a gente se depara a desigualdade, né, social que está ali naquele morro. A gente se divide pelas belezas e pelo lixo também, pelo lixo que está em toda a nossa cidade, não só um lixo físico, né, mas um lixo também que nos lembra o abandono do nosso patrimônio, né, o abandono da nossa memória. Então, é um lixo abstrato também, em que a gente acho que vai ser palco do debate desse seminário também. É muito apropriado estarmos aqui na Rui Barbosa, né, porque justamente é um prédio, né, da cidade do Rio de Janeiro, que nasce em 1922, em homenagem ao centenário, né, do nosso Brasil. Depois ele se transforma, né, em Hotel 7 de Setembro, ele nasce com essa função, ele nasce com a função de abrigar, né, a Semana de Arte Moderna, depois ele se transforma no Hotel 7 de Setembro, depois ele se transforma de novo na escola, né, tradicional da nossa universidade de enfermagem Ana Nery, por isso que vocês têm aquela bancada ali de mármore, né? Ela serviu durante muitos anos a escola Ana Nery, né, como um espaço de anatomia, né, e etc. E depois ela se transforma na Casa Estudante e, enfim, a UFRJ, ela abraça esse prédio e é onde nós temos a sede do Fórum de Ciência e Cultura, nós temos a sede do Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Então, assim,
esse prédio, ele acaba simbolizando muitas etapas, muitas camadas, né, do nosso Rio de Janeiro, né? Camadas de saúde, camadas de educação, camadas de cultura, né? E isso, essas paredes, né? Inclusive aquelas marcas, que eu ainda tenho que lembrar como é que fala isso, né, do ponto de vista de arquitetura, né, elas não são deformações da parede, aquelas marcas coloridas, né, que estão ali ao fundo, elas são marcas de histórias desse prédio, né, que foram preservadas para contar essas histórias. Então, assim, o CIB, ele celebra isso, né, a memória. Ele celebra essa memória não só de parede, não só de cal, não só de tinta, não só de palavras e de papel, né? Ele também, o CIB, imagino que ao longo desses debates vocês irão discutir sobre democracia, né? Sobre identidade, sobre vida, entre tantas outras temáticas importantes. E é nesse tecido vivo que eu queria saudar mais uma vez, Paula e Andréia, tá? Todo esse evento, eu desejo a vocês um evento maravilhoso e que só sirva também para reafirmar a importância altamente relevante do nosso CIB tão querido. Então, um ótimo evento para todos, para todas as pessoas, e muito obrigada mais uma vez por me permitir estar nessa mesa tão linda, cheia de mulheres tão movidas à memória, né, a abraços, não só da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas a nossa cidade também. Obrigada. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Também cumprimento a professora Cristine Ruta, aqui do Fórum, coordenadora, Paula Mello, né, coordenadora do CIB, Andréa Queiroz, também, e agradeço muito pelo convite de estar aqui. E acho que o primeiro momento é de agradecimento, né, pelo CIB existir na UFRJ. A gente sabe o quanto é difícil a gente preservar a memória, a gente trabalhar corretamente com a documentação. Então, esse seminário, ele traz essa característica, né, um seminário de memória, documentação e pesquisa do CIB, o 13º, eu acho que são eventos como esse que nos mostram também do que a nossa universidade é capaz. Na sexta-feira, nessa última sexta-feira, nós também tivemos aqui um evento maravilhoso do CIB, que, assim, falou de temas como a ética em pesquisa, a ciência aberta, inteligência artificial. E isso, para mim, eu estive aqui presente, pelo menos por um certo tempo, e fiquei assim impressionado o quanto a gente precisa fazer na nossa universidade, que é tão gigante, para que a gente consiga trabalhar com mais... eu digo assim, né, com a responsabilidade dos dados que nós geramos, como isso é importante. O CIB tem vários projetos, muitos a gente nem conhece, né, mas eu sempre convido as pessoas a visitarem a página do CIB, pelo quanto nós temos de informação ali, informações que são super importantes para quem é servidor e quem não é, quem é daqui da cidade do Rio, Por exemplo, o nosso Panteão, né? Porque também é uma forma da gente ter a nossa documentação preservada. É isso. Como a Paula fala sempre, né? O espelho da produção da casa. E a gente sabe, assim, a importância de eventos como esse para que a gente também conheça os trabalhos que são desenvolvidos pelas outras universidades. Nós temos palestrantes, a quem eu já agradeço, né, que estão já aqui presentes. Nós temos um fórum de reitores das universidades públicas do Rio de Janeiro, o FRIPERJ, e a gente tem sempre discutido temas de importância para a cidade do Rio de Janeiro, e eu vou levar esse tema aqui do nosso seminário para lá, porque eu acho que a gente precisa trocar essas informações.
Aqui, quem é da UFRJ sabe o tamanho, o gigante que é o UFRJ, né, com 175 cursos de graduação, 136 programas de pós-graduação, mais de 2.000 ações de extensão, 43 bibliotecas, né, André, que nós falamos. E nós sabemos o quanto não é fácil a gente gerir tudo isso, principalmente numa fase de poucos recursos, mas que a gente sempre reclama, mas é da infraestrutura física, que a gente sabe que o nosso corpo social, né, os servidores, tanto docentes como técnico-administrativos em educação, tem um papel fundamental, tem uma alta qualificação como nossos estudantes. Mas a gente precisa saber cuidar da nossa memória. Às vezes, eu vejo assim, como eu fui diretora do Instituto de Química antes da vice-reitoria por 13 anos e também decana de um Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. E a gente, ali tinha, quando eu cheguei no CCMN, meu centro, tinha muito material jogado de um professor que foi nosso reitor, Horácio Macedo. Então, agora, dia 14 de outubro, nós vamos inaugurar uma vitrine falando também da importância da memória, do que ele viveu aqui na UFRJ. E a Paula tem também ali na biblioteca, né, no Pedro Calmon, também vitrines que homenageiam as galerias dos ex-reitores, que é importante também para a gente construir um pouco da história dessa universidade. Então, eu queria agradecer muito o fato de vocês terem me convidado para esse evento. Eu sempre vou dar força para o CIB, porque eu acho que é uma unidade, um núcleo que a gente precisa valorizar ainda mais a nossa universidade e valorizar as nossas bibliotecas, porque o CIB cuida dessas bibliotecas e a gente precisa aumentar o diálogo entre os dirigentes e os bibliotecários, bibliotecárias, arquivistas e todas as pessoas que fazem das bibliotecas um ponto de cultura, de memória, de documentação e pesquisa e ensino, como eu falo, de graduação e de pós-graduação. É a base de todo da nossa universidade. Então, parabéns pelo 13º seminário, tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso. Que sorte que nós estamos gravando, porque quem não está aqui vai ter oportunidade depois de ouvir as palestras, principalmente falando da nossa cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos e todas e um bom evento, Paula. Bom, vou encerrar a mesa de abertura e muito obrigada pela participação de todas. É sempre um privilégio e uma honra participar, né, com vocês. E encerro assim a nossa mesa de abertura.